veja só, continuando, né, a saga dos modelos atômicos. Hoje nós iremos estudar o próximo modelo atômico depois do Dalton, é o modelo atômico de Thomson. Mas antes disso, eu quero falar aqui sobre um tubo chamado tubo de Crookes, né? Na realidade, esse tubo é isso aqui, ó, ok? Em vidro aqui, ó. É um tubo no qual que é bem interessante. Você pega uma ampola de vidro, tá bem? Aí coloca um gás aqui dentro, tá bem? E aqui vai ter os polos, né? Como tá aqui, ó, ilustrado, ó. Você vai ter um polo negativo, que é o cátodo, e vai ter um polo positivo, que é o anodo, tá bem? Aí veja que coisa interessante. Esse tubo de Crookes, ele apresentava a seguinte característica: independente do gás que tivesse aqui, você iria observar uma certa cintilância, fluorescência que saía desse tubo, como está nessa imagem aqui, ó. E também isso aqui ele está aproximando, ó, um ímã, tá bem? Um ímã, ou seja, esse raio que surgia aqui quando você aplicava, porque ó, gente, é como se esse tubo tá hermeticamente fechado totalmente, e aqui tem dois fios, hein, ligados às extremidades. Aí tem lá a parte positiva e a negativa. A parte negativa é o cátodo e a parte positiva é o anodo. E você controla a voltagem. Não tem um gás aqui dentro, então você vai começar a observar esse feixe de luz, que não é luz, é um feixe de partículas. Por que partículas? Sabe por quê? Se você colocar, como está aqui, ó, mostrado, um catavento, esse catavento ele começa a girar, como está aqui, ó, ele começa a girar. Ou também, ó, se você passar o feixe, né, pelo catavento, ele provoca uma sombra. Primeira prova que isso é uma partícula, porque tem massa. Se tem massa, vai mexer esse catavento e vai provocar uma sombra. Outra observação: essa ampola aqui, quando você aproxima um ímã, esse raio, né, catódico, ele é deslocado. Ou seja, prova também que esse raio que é gerado dentro da ampola de Crookes tem carga, né? Porque um ímã ele é atraído pela carga da partícula, né? Então veja só, essa ampola era só para vocês entenderem uma questão também. Veja, nessa época, né, 1869 a 1875, é a época que está se consolidando a primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial é caracterizada por máquinas a vapor. Porém, com a consolidação da revolução industrial na Inglaterra, começa também a haver os inícios da segunda revolução industrial. O que é que domina em termos de maquinário a segunda revolução industrial? Máquinas elétricas. Então a eletricidade nesse tempo era muito estudada pelos cientistas, principalmente por curiosidade. Isso aqui era um experimento que os cientistas e universidades e centros de pesquisa na época que existiam, eles faziam por curiosidade. Então eles procuravam explicar o que era esse fenômeno dos raios catódicos. Outra coisa interessante sobre isso, independente do gás que você colocasse aqui, ó, se você colocasse, sei lá, neônio, xenônio, sempre haveria o aparecimento desse raio catódico, tá bem? Então veja, William Crookes foi o que isso desenvolveu praticamente essa ampola, né? Então ele coloca o gás ali a uma pressão atmosférica menor do que a normal, né? Ou seja, a ambiente que a gente tá, ou seja, a gente tá 1 atm, a pressão atmosférica aqui provavelmente está abaixo de 1 atm. E ele coloca uma alta tensão aqui, elétrica. Aí quando os elétrons saem do cátodo, então ó, os elétrons saem do cátodo, eles estão aqui, ó, aqui é carga negativa. Então eles vão sair do cátodo para o anodo.
tá bem? Aí eles saem do cátodo, né? Colidem com moléculas do gás e ocorre a ionização do gás e a liberação de energia que ilumina toda a ampola. Então, ó, o gás já está aqui dentro, não é isso? E ocorre o que? A ionização desse gás. Isso aqui é mais detalhes, viu? O que é importante você saber é que essa ampola provou que, independente do gás que exista dentro da ampola, a característica dos raios catódicos sempre é a mesma, ter massa e carga, tá bem? Essa carga aqui aparentemente era uma carga, sugeria-se pelo experimento fosse uma carga negativa, porque ela é gerada no cátodo, tá bem? Aí veja, então, ó, a partir desses experimentos, J.J. Thomson observou que esse fenômeno é independente do gás e do metal utilizado no eletrodo. A partir dessa conclusão, Thomson pôde posteriormente descobrir a existência do elétron. Então veja, Thomson ele pegou esse aparato científico desenvolvido por Crookes, né? E por meio dele conseguiu descobrir a existência do elétron. Veja que coisa interessante. Até o modelo de Dalton se acreditava que o átomo era indivisível, né? Thomson foi o que acabou com essa ideia de átomo ser indivisível. Apesar que a palavra ficou, né? A palavra átomo vem do grego e significa indivisível. Então, mas a palavra ficou e não se modificou. Então, ele aqui está explicando, né? A ampola de Crookes é feita de vidro ou quartzo e dentro dela se faz o vácuo. O vácuo é você tirar todo o ar daqui de dentro. Ela contém duas placas metálicas ligadas a uma fonte de tensão elétrica. A ligada ao polo negativo é chamada de cátodo e a ligada ao polo positivo é o anodo. Quando a tensão entre o anodo e o cátodo fica bem elevada, surge um feixe luminoso que sai do cátodo e atravessa o tubo. São os raios catódicos. Esses experimentos fizeram Thomson concluir que os raios eram, na verdade, um feixe de partículas carregadas negativamente que possuíam massa. Então, ó, possuíam massa por quê? Giravam esse catavento aqui, ó, que forma de cruz, esses raios. Esse raio aqui, ó, se você colocar um anteparo aqui, feito um catavento, sabe o que é catavento? Aquele negócio que você bem, a gente faz catavento de papel. O catavento de papel ele gira conforme o movimento do ar. O catavento metálico aqui que está sendo sugerido, ele gira em função do raio catódico. Então está sugerindo que se você consegue alterar o movimento de um corpo por meio desse raio aqui, isso é uma forte sugestão que essa partícula tem massa. E então veja, e carga, qual a carga dela seria? Seria carga negativa. Por quê? Quando você aproxima um ímã, ela sofre um processo chamado deflexão. Uma deflexão aqui, ó. Então já sugere que isso aqui tem carga. É carga negativa por quê? Porque esse raio catódico é gerado no cátodo e o cátodo tem carga negativa, tá bem? Então foi assim um trabalho, né, conjunto, né? A ciência é assim, ela vive de fulano faz um trabalho, aí eu aproveito os resultados de fulano e o que ele inventou e tento aproveitar para minha pesquisa. Nesse caso aí foi William Crookes. Ele observou o fenômeno, mas não se ateve a esses detalhes, e Thomson concluiu que aquilo ali não era um feixe de elétrons. Então a gente pode atribuir a Thomson a descoberta do elétron e que o elétron tinha carga e também que os átomos eram divisíveis também. Por quê? Vamos aprofundar mais no modelo de Thomson, né? Os raios catódicos
se comportavam como feixes, né, de partículas com carga negativa. Aí veja, as partículas carregadas eram sempre as mesmas, independente do metal usado no cátodo. É aquela coisa, independente do gás que tivesse ali dentro, sempre ia haver raios catódicos com massa e carga negativa. Aí veja, aqui está uma descrição, né, de como é que Thomson ele desenvolveu o modelo atômico dele. Esse modelo atômico dele é muito conhecido como pudim de passa. Por quê? Depois de fazer esses experimentos nessa ampola, né, ele viu o seguinte, ó, ele fez até uma modificação também na ampola de Crookes. Ele colocou aqui um campo magnético. Aí ele conseguia, ó, fazer uma deflexão para cima ou para baixo conforme você alterasse a polaridade desse campo, tá bem? Então Thomson ele conseguiu desenvolver um modelo atômico, ou seja, ele imaginava o átomo na época composto sendo uma esfera na realidade, e essa esfera tá lá no artigo dele, hein? Nos livros didáticos mostram até uma coisa estranha. Mas no artigo dele ele diz que os átomos eram esféricos e que possuíam carga negativa. E essas cargas negativas elas estariam girando dentro do átomo, envoltos por carga positiva. Porque é um modelo assim, pudim de passas. Na realidade, pudim de passas não é esse pudim que a gente conhece aqui não, hein? Pudim de leite com essas passas assim. É como se fosse um panetone. Um panetone não tem aquelas frutas dentro, né? Aquelas frutas ali seriam os elétrons com carga negativa, tá bem? E as outras frutas, né? Vamos dizer, aquelas frutas cristalizadas seriam a carga positiva. Por quê? Na mente de Thomson, ele foi uma teoria que ele lançou, né? Então ele sugeriu isso dessa maneira. Ou seja, o modelo de Thomson é bem interessante porque é como eu tenho batido novamente na tecla. Ele descobriu o elétron e descobriu que o átomo era divisível. Aqui, ó, outra coisa interessante que ele conseguiu fazer por meio desse experimento foi medir a razão carga-massa do elétron. Ou seja, ele não conseguia medir a carga em termos assim, ó. Quando eu falo carga, eu vou falar numa linguagem mais fácil. Ele não conseguia associar, vamos dizer assim, a carga do elétron, né? A carga do elétron, não, qualquer carga é medida em unidades de Coulomb, tá bem? Ele não conseguia saber quantos coulombs estava associado ao elétron. E também ele não conseguia medir a massa do elétron, mas ele conseguia medir a razão entre carga e massa. Eu vou dar um exemplo aqui do que ele estava falando, ou do que ele falou. Deixa eu pegar a caneta aqui. Vamos dizer, hipoteticamente, se a carga fosse 1 e a massa fosse 2. Ele não sabia esses valores, mas ele sabia que a razão entre carga e massa, né, era igual a 1 dividido por 2 dá quanto? 0,5. Então ele sabia, então ele calculou a razão entre a carga e massa era igual a 1,759 vezes 10 elevado a 11, notação científica. Coulombs por quilograma, né? Uma coisa que Thomson falou é que provavelmente a carga do elétron era pequena e sua massa também. Como é que ele fez isso, né? Calculou. Não vou mostrar aqui que não é objetivo do nosso, né? Mas quem for estudar física e química, esses cursos, vocês verão lá no curso que na realidade ele utilizou a física clássica, essa física que vocês aprendem na escola mesmo, no ensino médio. É a mecânica, aquele movimento retilíneo variado, um assunto que vocês vão ver próximo ano, que é eletromagnetismo. Ele chegou a esses resultados, tá bem? Então, o que é o mais importante você saber do modelo de Thomson? Saber que Thomson propôs a descoberta do elétron, Thomson propôs que o átomo era
divisível. Esses átomos eram uma esfera, né? Como está mostrado aqui, ó. Era uma esfera. Essa esfera estava preenchida de cargas negativas e cargas positivas, tá bem? E é também conhecido como modelo do pudim de passa, tá bem? Aí veja, se Thomson conseguiu calcular a razão carga-massa de um elétron, esse outro cientista aqui, ó, o Millikan, ele conseguiu calcular, sabe o que? A massa e a carga do elétron. Esse aqui é o experimento, né, que ele montou. Ó, vê que aparato louco. Era uma caixa, né? Também. Aqui tem uma luneta para você enxergar. Mas olha, era baseado em que? Você pegar óleo, borrifar óleo, né? Isso aqui são gotículas de óleo. Aí você carregar essas gotículas de óleo eletricamente e utilizar de uma série de cálculos matemáticos e físicos, considerando a natureza da matéria, a mecânica clássica, né? E o eletromagnetismo da matéria. Então, o Millikan, ele conseguiu medir a massa e a carga do elétron. Então, ó, o Millikan, ele aqui é uma descrição, né? Como é que esse experimento de Millikan funcionava. Mas o que é mais importante saber, ó, que Millikan determinou a carga do elétron é 1,6 ou 1,60 vezes 10 a menos 19 coulombs. A carga do elétron é negativa, né? Veja, naquela época, né, no começo do século XX, a carga atual do elétron 1,60217733 vezes 10 a menos 19. Então ele acertou, né, com todo essa dificuldade experimental da época. Ele conseguiu chegar muito próximo ao valor exato, né? Então Millikan deu essa contribuição. Ele calculou a massa exatamente e a carga do elétron. Então veja, naquela época já se sabia, então já trouxe nesses modelos de Thomson, levou o que? A concluir que o átomo era indivisível. Nessa mesma época, os primórdios da radioatividade começaram a ser estudados. Simplesmente os cientistas pegavam, é isso mesmo que eu vou falar agora, eles pegavam material radioativo e ficavam brincando, gente. Por exemplo, ó, o Röntgen, é um nome alemão, ele foi o descobridor do raio-x. Ele ficava tirando raio-x dele mesmo. Tirava raio-x da esposa dele, da mão dele, do corpo dele, como está aqui. O Becquerel também, ele começou a estudar radioatividade. Então veja, era uma ciência que estava começando naquela época. E assim, as pessoas achavam interessante demais você enxergar através das coisas, né? Então o Röntgen, ele conseguiu descobrir o raio-x, né? E o Becquerel, ele estudava por que alguns materiais, por exemplo, o urânio, eles cintilavam, né? Fosforeciam no escuro, tá bem? Então, esses são os primórdios da radioatividade. Veja, aí quem novamente estudou, né, com mais afinco, o Pierre Curie e a Marie Curie. Veja, eu vou até destacar Marie Curie, porque ela, na minha visão, os dois são importantes, mas como mulher e naquela época, né, ó, vê, 1867 é o nascimento dela. Ela morreu em 1934. Então ela viveu entre o final do século XIX e o começo do século XX. Ela era francesa e ele era polonês. Ou eu não sei se ela era... Bem, a nacionalidade dos dois, assim, com certeza, eu não sei nem. Eu sei que dos dois era polonês. Os dois viveram e trabalharam na França, tá bem? Mas, assim, eles eram casados. Interessante, a Marie Curie, naquela época, foi a única mulher
a ganhar 2 prêmios Nobel seguidos. Ela ganhou o prêmio Nobel de Física e o de Química. Vê que ela desenvolveu trabalhos, né, de pesquisa na área de radioatividade. Ela descobriu até alguns elementos da tabela periódica. O que é que tem a ver com o que a gente está estudando, a radioatividade? Por quê? Ernest Rutherford era aluno de Thomson. Thomson orientava ele nas pesquisas, né, acadêmicas. Então, Thomson sugeriu que o Rutherford, o Ernest Rutherford, começasse a pesquisar materiais radioativos. Então, o Rutherford, ele notou que existia, partículas do tipo alfa e partículas do tipo beta. Apesar que as partículas gama ele não notou na época. Isso é uma descoberta a posteriori. Mas veja, as partículas alfa, elas possuíam, assim, vamos dizer, uma carga, né? Uma carga que está correlacionada aos prótons e aos nêutrons, e eram constituídas de átomos de hélio. E as partículas beta eram constituídas de elétrons, tá bem? Então, assim, as partículas alfa, elas foram descobertas, né, por Ernest Rutherford, e as partículas betas também. Elas possuíam carga, hein? A partícula alfa possuía carga positiva e a partícula beta carga negativa. Isso vai ser importante, sabe por quê? Rutherford vai pegar esses conhecimentos que ele tinha acerca de radioatividade. Só uma coisa interessante, todos esses cientistas que trabalharam nos primórdios da radioatividade, provavelmente eles morreram de câncer, porque eles não tinham a noção de segurança, hein? Até hoje, se você colocar na internet Marie Curie laboratório, o laboratório dela até hoje tem radioatividade. Ela e o marido foram um dos que trabalharam assim mais afinco nisso, né? Então, provavelmente as doenças que eles tiveram e suas causas morte, né, vamos dizer assim, é atribuído ao trabalho deles com esses materiais, né? Polônio, que é um elemento radioativo, rádio, né, é outro. Eles descobriram muita coisa na área, mas também vamos dizer assim, se contaminaram com esses tipos de materiais, né? Então veja, Rutherford, sabendo dessas noções de radioatividade e sabendo do modelo de Thomson, porque lembrando que Rutherford foi orientado por Thomson. Então, na concepção de Rutherford, o átomo nada mais era que um pudim de passas, né? Uma esfera, né, perfeita, só que essa esfera era preenchida por cargas negativas e positivas, tá bem? Então, o que é que ele fez? Eu vou fazer um experimento. Ele pegou uma folha de ouro finíssima, pegou o elemento radioativo polônio, né, colocou aqui dentro de um bloco de chumbo, porque ele queria se proteger, né, no caso. Eu acho que ele não queria nem se proteger, que ele não tinha noção de segurança. Ele queria, é porque esse bloco de chumbo não deixa a radiação vazar. Porém, você faz uma fenda aqui, ó, e a radiação só passa em uma direção, tá bem? É como se fosse uma caixinha com um buraquinho aqui, tá bem? Aí veja, o polônio emite radiação alfa. Essa radiação tem carga positiva. Aí veja, é como aqui, ó, é como se esse anteparo tivesse aqui, e isso aqui tivesse ligado a isso aqui, porque para explicar melhor, ele pegou a caixa, recortou aqui e deixou esse pedaço, tá bem? Então, ó, o polônio é um elemento radioativo, então ele começa a emitir partículas alfa. Essas partículas alfas, aqui, ó, você tem folhas de ouro, e aqui atrás ele colocou filme fotográfico da época. Para quê? Para registrar a radioatividade dessas partículas, né?
Aí veja, o que é que Rutherford esperava? Ele esperava que as partículas alfa atravessassem totalmente a folha de ouro. Era uma folha finíssima de ouro, tá bem? Por quê? Ele esperava isso por causa do modelo atômico de Rutherford, tá bem? De Rutherford não, de Thomson. Porque o modelo atômico de Thomson sugeria que a matéria, ela, vamos dizer assim, ela não o átomo não interagiria com essas partículas. Essa era a concepção de Ernest Rutherford, devido a seu orientador. Porém, o que foi que ele observou? Ele observou que realmente a maioria das partículas atravessavam, aí deixavam manchas no filme fotográfico, e outras outras partículas sofriam desvio, comprovado pelo filme fotográfico. Então ele disse: meu Deus, o que foi que aconteceu? Por que essas partículas alfa sofreram desvio? Então vamos lá. Como explicar o fato, né, dessas partículas sofrerem desvio? Por que elas sofreriam desvio? Na cabeça de Rutherford, as partículas alfa, algumas realmente atravessaram a folha de ouro. A folha de ouro era composta por átomos. Só que algumas partículas alfa bateram com o núcleo, né? Bateram no núcleo atômico. Rutherford, ele imaginou isso daí. Ele imaginou o seguinte fato: o átomo era composto por elétrons, tá bem? Só que esses elétrons, eles interagiam com o núcleo com carga positiva. Por isso que as partículas alfa, quando interagiam com os átomos, né? Vamos dizer, essas partículas alfa, algumas que eu digo 1% das partículas. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Se ele disparasse 100 partículas alfa, 99 partículas alfa iriam atravessar a folha de ouro e não iriam sofrer deflexão, tá bem? Ou seja, desvio. Porém, uma partícula alfa, ela batia no núcleo. Isso era a concepção de Rutherford. Então, quando ela batia no núcleo, o núcleo tinha carga positiva, e isso explicava o seu desvio, porque a partícula alfa não tem carga positiva. Então aí ele imaginou o seguinte: esse núcleo tem carga positiva, né? Por isso que a partícula sofreu desvio. E por que essas 99 partículas das 100 passaram direto? Porque esse núcleo era extremamente pequeno. Ele fez isso, viu, gente? Ele não imaginou do nada, não, essas coisas. Ele utilizou uma série de cálculos matemáticos e físicos, tá ok? Para chegar a esses resultados. Então, o modelo atômico de Rutherford, ele imaginou o seguinte. Então, vamos imaginar aqui como é que seria o átomo. O átomo seria composto por um núcleo positivo, onde, isso aí, no caso, eu acho que ele copiou do orientador dele, Thomson, porque Thomson já afirmava que os elétrons giravam dentro do átomo, onde os elétrons giravam de forma contínua, tá bem? Ao redor do núcleo atômico. Já sabia que os elétrons tinham carga negativa, tá bem? Veja que coisa interessante também. Esse núcleo, na visão devido aos fatos, né, dos experimentos de Rutherford, esse núcleo, provavelmente, vamos fazer uma comparação assim, ó. Se você pegar um campo de futebol, tá bem? Se você botar uma agulha ali, ó, a ponta dessa agulha vai ser o núcleo atômico. Já
arquibancada lotada de pessoas vai ser os elétrons. Bem, então, o núcleo atômico era extremamente pequeno e os elétrons, né, a camada eletrônica, vamos dizer assim, é um termo não muito correto, mas vamos utilizar. A camada de elétron que existia aqui ao redor do núcleo era extremamente grande, vamos dizer assim, em comparação ao núcleo, tá bem? É como ele está dizendo aqui, ó. Rutherford conseguiu inclusive calcular a provável proporção de tamanho entre núcleo e átomo, que segundo ele seria uma proporção 1 para 100.000, tá bem? Então é bem interessante. Esse modelo de Rutherford no ensino médio é conhecido como modelo planetário. Por quê? É como se o Sol fosse o núcleo atômico e os planetas fossem os elétrons e ficassem girando, né, ao redor do núcleo. Aí veja, a descoberta dos prótons, ele fala aqui de prótons, né? Não se deu com Rutherford não, hein? Mas vamos aos fatos aqui. Segundo Rutherford, a maioria dos raios passa direto pela placa de metal, ou seja, a partícula alfa passa direto pelo metal. São as observações dele. Algumas partículas sofrem desvio na folha de ouro e pouquíssimas partículas são rebatidas. Aí, conclusão, né? Ele está concluindo em cima dos resultados. Os elétrons descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo sem emitirem nem absorverem energia. Isso aqui vai dar problema, essa afirmação dele. Aí, fornecendo energia a um átomo ou a mais elétrons, aí absorvem e saltam. Bem, isso aqui são as conclusões, vamos dizer assim, que Rutherford chegou a concluir em cima dos experimentos que ele fez, né? O núcleo é positivamente carregado, a região vazia em torno do núcleo é denominada eletrosfera, que seria, pronto, em vez de eu estar chamando camada, né? Então isso aqui a gente vai chamar de eletrosfera. Eletrosfera, isso aqui. Então, ou seja, Rutherford concluiu que todo átomo possui uma eletrosfera, que é composta de elétrons, na qual se baseia em um espaço ao redor do núcleo, em que os elétrons estão localizados e giram em órbitas circulares estacionadas ao redor do núcleo, maciço e positivo. Bem, a gente vai terminar por aqui, né? Essa afirmação aqui eu quero destacar que vai dar um problema. Sabe por quê? Na época, se você utilizasse a mecânica clássica, que é essa mecânica que vocês estão aprendendo agora no ensino médio, essa afirmação é falsa. Ela não retrata a realidade. Se ela não retrata a realidade, então o modelo atômico de Rutherford ele não é correto nesse sentido. Mas assim, é um modelo atômico para a época muito avançado e muito sofisticado. Então, até a próxima.